Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui através desse meio de comunicação para partilhar com os meus irmãos um texto da palavra do Senhor. O texto que eu quero colocar em apreço através desse vídeo é o Evangelho escrito por João, capítulo 21, e o versículo de número 3. Diz o texto: E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e aquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Esse texto aqui, João ele vai escrever contando a história dos discípulos após a morte e a ressurreição de Cristo. Nós entendemos que é como se uma história tivesse se repetindo, como se fosse um déjà vu. Nós vamos ver lá Lucas, capítulo de número 5, onde Jesus vai convocar os discípulos para a missão da pregação do Evangelho. Os discípulos acabaram de passar por uma grande decepção, ou por uma noite de decepção. E vejamos que Jesus adentrou na história dos discípulos, mostrou para os discípulos que não importa qual seja a decepção, não importa qual seja a frustração, Jesus pode reparar, Jesus pode consertar. É bem verdade que nos últimos dias decepções, ou por que não dizer entre longas datas, decepções vêm esfriando a fé de muitos crentes, a ponto de muitos deles até tirarem sua própria vida, não dando mais crédito à palavra do Senhor. Pedro, capítulo 5, no primeiro contexto, capítulo 5 de Lucas, Pedro vai dizer para Jesus: Jesus, eu tive uma frustração agora, eu fui frustrado, eu tentei uma coisa e não consegui. Eu tentei, não alcancei êxito. E por ter tentado várias vezes, eu estou cansado. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, pega a sua rede, volte para o mar alto. E Pedro disse: olha, Senhor, tentei várias vezes, tive decepção, fui frustrado, mas por causa da tua palavra, eu vou voltar ao mar. E é bem verdade que Pedro foi surpreendido uma vez mais, agora não por uma decepção, mas foi surpreendido porque ele começou a entender que todos aqueles que passarem por frustração, que passarem por decepção, mas dar ouvido à voz de Deus, com certeza vai alcançar êxito. Se der ouvido à voz de Deus, com certeza, aquilo que te trouxe decepção, ou se porventura estiver passando por um momento de decepção, através da palavra de Deus, o Senhor tem poder de arrancar, de tirar, seja qual for o sentimento causado pela circunstância da vida. O segredo, Pedro entendeu que o segredo é ouvir a voz de Deus. E é interessante que lá em Lucas capítulo 5, Jesus vai dizer para eles: olha, abandona a rede, deixa tudo, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Vocês não mais vão depender da pesca para sobreviver, vocês não mais vão depender do barco para sobreviver, vocês vão fazer a minha obra. E com certeza Pedro entendeu o seguinte: olha, se através de uma palavra desse grande homem eu vi o que ele pôde fazer aqui nesse dia, eu vou com certeza abandonar tudo, porque eu sei, se eu seguir ele, não vai me faltar peixe, não vai me faltar pão. Se eu seguir ele, se eu obedecer a voz dele, se eu obedecer a ordem dele, com certeza aquilo que é necessário para a minha vida, ele tem o poder de suprir.
E é interessante aqui que nós vemos que os discípulos, inclusive Pedro, ele dependia da pesca para sobreviver. E Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11, vai mostrar para nós que ele olhou para o barco, olhou para Jesus, olhou para a rede, olhou para Jesus, olhou para aquela multidão de peixe, olhou para Jesus e disse: eu prefiro deixar tudo isso, porque eu sei que aonde eu estiver, se este homem estiver comigo, se eu estiver debaixo da autoridade deste homem, com certeza eu vou alcançar tudo e não há nada neste mundo que vai me causar decepções. E Pedro obedeceu à voz de Jesus e seguiu a Jesus. Porém, era necessário que Jesus viesse a falecer. Como nós conhecemos a história, era necessário Jesus passar pela crucificação. E é interessante que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E os discípulos ali turbados, perturbados, preocupados. E agora, o que é que nós vamos fazer? O nosso mestre, aquele que nos defendia, não está mais entre nós. E eles trancados ali com medo da perseguição. Com Jesus a perseguição já era tamanha. Imagine agora, sem a presença de Jesus, eles ficaram com medo. E trancaram a porta, estavam ali tentando fazer uma reunião, tentando acertar alguma coisa para ver o que seria deles no futuro. E é interessante que Jesus atravessa a parede, atravessa a porta e entra ali no meio daquela conversa, no meio daquela situação complicada e vai dizer para os discípulos: paz seja convosco, não tenha medo. O que é que Jesus estava garantindo para os discípulos? Jesus estava garantindo para os discípulos, dizendo: não tenha medo no dia de amanhã. Não tenha medo do que vai acontecer com o seu futuro. Eu morri, mas estou vivo. Tenha paz. E eu quero dizer para você, querido amigo, que está ouvindo, está assistindo esse vídeo. Talvez você foi decepcionado na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Talvez você foi decepcionado na sua igreja e agora você quer parar com tudo, abandonar tudo. Ou talvez o medo está tomando conta do seu coração, da sua mente, a ponto da depressão, do sentimento de tristeza, o sentimento de derrota entrar no seu coração. Porque o futuro, na verdade, nos causa medo a partir do momento que não acreditamos mais em Deus. E eu vim aqui através desse vídeo dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele te prometeu uma vida de paz. Ele disse: olha, é bem verdade que no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A garantia de superarmos a frustração na nossa vida ainda é Jesus. A única garantia que nós temos de passar por cima das frustrações, da tristeza, do medo, ainda é Jesus. Então, querido amigo, se talvez você se encontra como filho pródigo, a palavra de Jesus está dizendo para nós: paz seja convosco, volte depressa, porque eu sou a tua garantia para o teu futuro aqui na terra e ainda para toda a eternidade. E os discípulos ali, quando viram a presença de Jesus, Jesus começa a se apresentar, conhecendo os seus corações temerosos. Jesus apresenta as mãos furadas, Jesus apresenta o seu lado furado, e eles se maravilharam e acreditaram que verdadeiramente Jesus estava ali. Mas era necessário Jesus voltar para o Pai. E quando Jesus vai para o Pai, volta de novo aquele sentimento de medo, sabe? Aquele sentimento de que agora Jesus não está presente. E às vezes, irmãos, pela nossa falta de fé, não conseguimos sentir a presença de Deus ao nosso lado. E assim como Jesus provou para Tomé ali, porque Tomé não acreditou quando os discípulos contou para eles: olha, Tomé, Jesus esteve conosco, vê aqui. Tomé não acreditou, queria ver a prova. Eu quero dizer que a maior prova que existe, a maior garantia que existe, que você é mais do que vencedor, foi o sacrifício de Jesus no Calvário. Ainda que talvez os seus recursos sejam poucos, ainda que talvez a situação que você está vivendo seja uma situação caótica,
a garantia sua fé em Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a terceiro dia ressuscitou e ainda permitiu que tudo isso for escrito para que nós viéssemos dar crédito. E Jesus vai dizer uma coisa para Tomé: Tomé, você só creu porque você está vendo, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, através desse vídeo, meu amigo, minha amiga, eu estou querendo dizer aqui, através do Espírito Santo, entregar para você essa palavra profética. Toma posse. Nós que temos fé em Deus não devemos viver por aquilo que nós estamos enxergando. Não podemos viver segundo os nossos recursos. Nós devemos viver pela fé. Porque como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Então tenha fé neste momento, meu querido. Tenha fé neste momento, minha irmã. Porque Jesus Cristo, Ele é a única garantia do nosso futuro aqui na terra e do futuro de eternidade. E a tristeza, a angústia, o medo, já aqui no Evangelho de João, capítulo de número 21, fez que Pedro voltasse para trás. Voltasse para aquela vida que Jesus havia tirado ele de lá. Pedro voltou para a pesca, mas Jesus disse para ele: olha, Pedro, eu não quero mais você pescando. Talvez alguma circunstância tenha levado você a ser a pessoa que Jesus disse para você não ser mais. Talvez alguma tristeza, alguma decepção fez que você voltasse para a velha vida de pecado, a velha vida de erros. Porque é isso que o diabo faz quando estamos tristes, cabisbaixos, moribundos, sem fé, com medo. Para que continuar? E Pedro sentiu assim. E sabe o que aconteceu? O que está acontecendo com você agora que voltou para trás. Mais decepção. E mais decepção. Porque a Bíblia vai dizer aqui, onde nós lemos, João 21, versículo de número 3. Pedro se repete de novo a situação: trabalhei a noite inteira e nada apanhei. E Jesus se apresenta na beira do rio, na beira da praia, e vai dizer para os discípulos: e aí? Em outras palavras, valeu a pena voltar à vida antiga? Valeu a pena voltar à velha vida? Valeu a pena olhar para trás? O que foi que você adquiriu voltando para trás? O que foi que você adquiriu voltando a ser aquilo que eu não quero que você seja, Pedro? O que tem para mim aí? Tem alguma coisa aí? E Pedro, os discípulos, respondeu o que para Jesus? Aquilo que você já sabe. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, o relacionamento é relacionamento de frustração. Sem Jesus, é sem futuro. E Jesus se apresenta ali. Ele vai dizer: olha, trabalhamos a noite inteira, tudo se repete. Trabalhamos a noite inteira, não conseguimos apanhar nada. E Jesus vai dizer para ele: olha, é porque vocês estão fazendo algo que eu não mandei vocês fazer. Parafraseando aqui, Jesus queria ensinar para eles: não adianta fugir dos meus propósitos. Jesus dizendo para eles, através desse episódio: não adianta fugir da minha vontade. Mas eu sou bom com vocês. Eu vou provar mais uma vez para vocês que é sobre a minha palavra que vocês vão alcançar êxito em tudo aquilo que vocês colocarem nas suas mãos. É só sobre a minha palavra que vocês vão ser prósperos em todas as áreas. É só sobre a minha palavra. Não é sobre o seu conhecimento, não é sobre as suas estratégias, é sobre a palavra de Cristo Jesus. E Jesus vai dizer para ele: olha, joga a rede para o outro lado aí. E quando eles acatam a voz de Jesus e lançam a rede novamente, debaixo da autoridade de Jesus, eles sentiram que a palavra de Jesus tem poder. E João olhou para Pedro e disse:
Pedro, aleluia, só um homem tem esse poder de fazer a gente prosperar no nosso trabalho. Só um homem tem poder de fazer a gente superar as frustrações dessa vida. Aí João vai dizer para Pedro, Pedro, é ele, Pedro, é Jesus. E Pedro, quando olha para si, ele vai ver que o texto vai dizer que ele estava nu. Mas não era no literal, era por conta da vestimenta que eles usavam, da pouca vestimenta que eles usavam por conta de que eles estavam à pesca. E Pedro, quando olha para si, ele vai lembrar, poxa vida, eu voltei a ser o que eu era antes. Eu voltei a ser aquilo que ele disse para mim não ser mais. E quando ele olha, ele se envergonha e vai correndo até Jesus para pedir perdão para Jesus. E é isso que tem que ser feito neste momento, agora, aí onde você está. Não importa a roupa que você está usando, não importa o lugar que você esteja, se você sentiu que sem Jesus não dá, volte para Jesus depressa. Volte para Jesus depressa. E Pedro vai lá, corre até Jesus. Sabe o que mais chama a minha atenção? É que quando Pedro e quando os discípulos se aproximam de Jesus, já estava lá pronto um banquete, um piquenique na beira da praia. Já tinha pão quente, já tinha peixe assado. Jesus provando mais uma vez para os discípulos: eu sou a garantia de vocês. Eu sou a garantia de um futuro próspero. Eu sou a garantia para que vocês venham superar qualquer coisa dessa vida. Eu sou a única garantia de que vocês vão ter as suas necessidades supridas. E quando eles olham assim para o lado, já tem pão quente e peixe assado. E Jesus dizendo, coma meus filhos. E eles vão entender que sem Jesus não dá. Então tome posse dessa palavra neste momento. E não volte a ser aquilo que Jesus pediu para que você não fosse mais. Não volte ao passado, não volte à velha vida. Lembre-se das promessas que você fez para Jesus. Porque com certeza, as promessas que Ele fez para nós, Ele é poderoso para cumprir. Então que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus.